Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Não tem como negarmos que estamos vivendo os últimos dias, que começou lá em Atos dos Apóstolos, mediante a profecia de Joel, onde o Senhor prometeu derramar o seu Espírito, isto é, o Espírito Santo, e fazer com que os mais jovens, os mais velhos tivessem sonhos e visões espirituais. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre esses sonhos, porque muita gente me procura na igreja que eu pastoreio, aqui também no canal, falando comigo por e-mail ou até mesmo pelo Facebook. Os links estão aqui na descrição. E assim, o pessoal me conta muitos sonhos. Porque eu sonhei que eu estava na rua e todo mundo virou zumbi e veio me atacar, eu tive que me esconder com a minha família. Ou ainda, eu sonhei que eu estava andando e de repente começou a chover, mas não era uma chuva comum, era chuva de sangue. Uns sonhos bem tenebrosos, outros malucos, e tem aqueles sonhos também que são mais leves. Eu sonhei que eu estava num jardim cheio de flores. Mas se a flor for branca, já começam as encrencas. Então a gente vai conversar sobre o que é espiritual ou não, se realmente isso vem da parte de Deus ou se de repente é uma coisa que se chama premonição, porque muita gente também tem isso. Os sonhos fazem parte da nossa vida, da nossa mente, que apesar de quando estamos dormindo, ela continua trabalhando. E as preocupações, os problemas da vida, ou até mesmo aquele momento de alegria, pode nos fazer, sim, sonhar demais. O vídeo de hoje é uma ajuda para você, com certeza. Não será um vídeo estudo, isto é, eu vou falando e vamos lendo referências bíblicas, mas é claro que eu vou usar a Bíblia porque é o objetivo aqui do canal, falar sempre da palavra de Deus. Vamos lá. É só servo de Deus que tem sonho espiritual? Não. A gente vê pelo menos 2 casos na Bíblia. Um é o faraó da época do José do Egito, está lá em Gênesis. Ele teve 2 sonhos que significavam uma coisa só e ninguém podia. Ele contava o sonho para todas as pessoas, para os encantadores, para os sábios da época, mas ninguém podia interpretar. Também temos Nabucodonosor lá na Babilônia, o grande imperador da história, e o dele foi mais complexo ainda, porque não só ele queria interpretação, mas ele não contou o sonho para ninguém. Ele queria que os magos, os encantadores, enfim, os médiuns, todos pudessem revelar o que ele sonhou e assim depois trazer a sua interpretação. O que a gente aprende com isso? Deus, ele pode dar sonhos para ímpios. Vamos contar uma história que não está na Bíblia, mas que faz parte do povo de Deus. Você sabe que Jerusalém foi construída, destruída, reconstruída muitas vezes. Na verdade, mais de 40 vezes. Mas há uma profecia na Bíblia que diz assim que os muros eles seriam levantados e seriam por estrangeiros. E houve na época do Império Turco-Otomano um rei chamado de Solimão I ou Solimão, que na verdade seria algo como Salomão, só que em árabe. E assim, ele era ímpio, ele de repente teve um sonho que os leões estavam perseguindo ele, ele teve que correr e assim, uma voz falou para ele que ele tinha que reconstruir os muros de Jerusalém, senão os leões iriam devorá-lo. A verdade é que ele realmente construiu e até 2 arquitetos que eram irmãos, inclusive, eles cometeram um leve erro, e um deles acabou pagando com a própria vida. Mas assim, o que eu quero comentar é que Solimão ele era ímpio.
E ele teve esse sonho que era para edificar os muros da cidade, e isso cumpriu-se uma profecia bíblica. Então, sim, os sonhos espirituais, os sonhos que vêm de Deus, eles podem ser dados ao ímpio, normalmente alguém com uma posição, ou seja, um líder, né, de uma nação, de um país, de uma cidade ou de um estado, tem que ser algo assim e que vai mudar a característica espiritual de um local. Os muros de Jerusalém sendo levantados é um princípio bíblico que eu não vou falar no vídeo de hoje. Uma coisa que os sonhadores alegam muito ao pensar ser espiritual o sonho é porque ele não sai da cabeça. Bom, isso de fato aconteceu com o faraó, aconteceu com Nabucodonosor. Um sonho espiritual fica ali, fica na mente, sem dúvida, mas um sonho comum também, principalmente se for um pesadelo. Como resolver isso? A gente tem que entender, olhar para a Bíblia e ver que quando Deus dá um sonho, ainda que tenha que ter interpretação, porque muitos são assim mesmo, você tem que olhar, você tem que pensar, há uma tipologia, ou seja, muitos símbolos ali, mas a gente tem que pesar algumas coisas. Primeiro, então vamos lá, as pessoas que sonham que o avião está caindo. No sonho, que avião que é? Tem que pensar isso. Em qual cidade, em qual local? E normalmente tem uma voz que aparece dizendo assim: arrependei-vos. Mostra o nome do país, o nome do povo. Então é avião caindo, é cidade sendo destruída por um meteoro, por um míssil, algo que venha do céu, ou ainda um desabamento. Tem que ter uma informação. E normalmente quando Deus ele fala que vai destruir um povo, um local, uma cidade, ele dá tempo para que o povo se arrependa. E quando há arrependimento, aí não vai acontecer isso. Uma outra coisa em mente, né, que os sonhadores precisam ter, aqueles que são candidatos a profetas do Senhor, porque essas coisas iriam acontecer mesmo. Desde quando? Desde Atos dos Apóstolos até o dia que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue. Quando acontecer esse dia, será um anúncio de que está muito próximo a vinda do Senhor. Até lá, esses sinais sempre ocorrerão, mas a gente tem que entender que o profeta de verdade, portanto eu estou falando com os candidatos a profetas, ele tem que entender que o que ele sonhou, o que ele revelou, não necessariamente tem que acontecer. Se você vê que o mundo está acabando, que está destruindo um país, você tem que orar e dizer: não, Senhor, não permita isso. A gente vê o profeta Jonas, que foi o oposto. Por que ele não queria ir para Nínive profetizar? Porque ele sabia, ele não tinha medo do Império Assírio, que foi o mais carrasco da história. Mas ele não queria. Ele já estava assim, imaginando que se o povo se arrependesse com a pregação dele, Deus também não iria pesar a mão na cidade. E ele queria ver Deus pesar a mão. Ele queria que a profecia dele se cumprisse. E que é o que acontece com muitos candidatos a profeta. Eu falei, eu disse que aquela igreja iria fechar. E a pessoa fica torcendo para acontecer isso. Eu disse que o mundo, esse problema que está acontecendo aí, não vai mais passar e que a gente ia ser colocado em campos de concentração. A pessoa torce para acontecer e não. Quando Deus nos revela assim, desgraças, destruições, é para a gente orar, é para a gente interceder, até porque é isso que Deus procura no mundo, intercessores, alguém que possa se colocar, como está na Bíblia, se colocar na brecha em oração e intercessão.
Então pense sobre isso. O sonho espiritual nem sempre ele tem que se cumprir. Deus mostra, é um alerta, tem uma mensagem de arrependimento. Essa mensagem pode ser em escrita. Você já leu o livro de Daniel? Você já viu que teve uma mão que escreveu na parede? Sim, aquilo lá já era o reino da Babilônia que estava desaparecendo. Mas Deus avisou antes. Ou então uma voz pode vir. É assim, aí é uma indicação de que realmente aquele sonho é espiritual. A premonição, ela também existe, a gente tem que entender isso. Qualquer ser humano pode ser cheio do Espírito Santo em alguma área, em alguma situação ou em algum grau assim, que normalmente é pequeno, ele tem premonições, coisas leves. Isso é natural. Agora, há muitas pessoas que têm grandes premonições. Provavelmente é um espírito maligno ali. Então, se tem acontecido com você, peça para que alguém imponha as mãos, ore e repreenda. Premonições em altos níveis são espíritos adivinhadores. Mas se você nasceu de novo, isto é, da água e do Espírito Santo, você não tem esses adivinhadores, você não tem essas premonições malignas. Então fique a dica para você. O sonho espiritual não é porque ele não sai da tua cabeça simplesmente. Você tem que pesar tudo isso. Está sonhando com coisas ruins, com desgraças. Então assim, tem que ter uma voz ou algo escrito dizendo arrependei-vos. O Senhor tem que trazer uma mensagem mais clara. E assim você vai poder, com o tempo, com a ajuda de outros irmãos, interpretar aquilo que o Senhor está mostrando, o que Ele está revelando. Você pode buscar ter sonhos espirituais? É claro que sim. Outras pessoas, não, eu não quero ter sonho nenhum, o Senhor não me mostra. Se Deus quiser mostrar, seja servo dele. E jamais ele vai te dar algo que você não possa suportar. Se ele te revelar grandes coisas, esteja à disposição, porque ele quer te usar e você vai conseguir transmitir a palavra do Senhor. As pessoas dão crédito? A maioria não. Mas Deus mostra, Deus revela, e sim, pode haver casos como a cidade de Nínive, que a cidade inteira, inclusive o seu líder, todos se arrependeram. Então há pessoas, sim, que darão crédito àquilo que Deus mostrar para você. Agora vou dar algumas dicas aí para o pessoal que sonha muitas coisas semelhantes. Eu sonhei com cobra, eu sonhei que eu estava num local que tinha muitas cobras. Eu estou sendo traído? Cobra normalmente não é traição, são demônios, batalhas espirituais com esses espíritos imundos que estão vagando sobre a terra, como Jesus nos ensinou. Então o que você tem que fazer? Orar, repreender. Agora, se você sonhar com escorpiões ou aranhas, aí são pessoas más que querem se levantar contra a tua vida, contra o teu ministério. Mas repito, gente, esses tipos de sonho, normalmente Deus dá uma resposta, uma voz ou algo escrito. Eu estou sendo repetitivo para você guardar na tua mente. Eu citei aqui aqueles que sonham com flores, aí eu disse o seguinte, se for flor branca, muita gente acha que é assim, eu sonhei que tinha muitas flores brancas, então eu vou morrer. Flores brancas não quer dizer morte, não. O branco normalmente é pureza, vestes espirituais. Então, pessoas que sonham com a flor, ou ainda que a roupa dela está branca, está brilhante, não necessariamente ela vai morrer, mas há uma purificação, há uma santificação ali. E repito, se você sonhar essas coisas, Deus vai dar uma palavra, quer por voz, quer por escrita. Outras pessoas sonham com peixes, estão pescando e vem um peixe aqui, outro ali,
ou o peixe aparece voando. Bom, muita atenção. Lembra que Jesus disse para Pedro: "Eu vou fazer você pescadores de homens". Pedro, ele era um pescador profissional, ele ganhava dinheiro com a sua pescaria, mas Jesus estava dizendo que ele iria ganhar muitas almas. Você já leu Atos dos Apóstolos? Você já viu que numa pregação só, o Pedro, ele ganhou cerca, quase 3.000 almas. Então, quando você sonha com peixe, com certeza são almas. Tem aqueles que sonham com vara, cajado, bordão, como a Bíblia diz. O que é isso? Símbolo de autoridade espiritual. Deus está te dando, vamos colocar assim, uma responsabilidade maior acima de outras pessoas. Normalmente isso tem a ver com o ministério, mas pode acontecer sim lá no teu trabalho. Então, uma promoção de cargo, você vai ganhar mais, mas também você vai ter que cuidar das pessoas. E uma dica: cuidar das pessoas, quer na igreja, quer no trabalho, aonde for, tem que ter muito amor. Você não pode criticar, falar mal, fofocar dessas pessoas. Você tem que ajudar. O líder, ele ajuda, ele cuida, e se precisar, sim, a vara está na mão para dar uma cajadada. Essa é uma maneira que eu falei para você entender. Bom, qual foi o teu sonho que você crê que ele realmente é espiritual, que ele vem da parte de Deus? Deixa aí no comentário, conte para nós, com certeza será muito edificante. E eu quero te pedir um grande favor: deixe o seu like para que o YouTube possa notificar a mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube, e nesta plataforma é muito difícil pregar a palavra de Deus, mas você pode me ajudar comentando, deixando o seu like e se inscrevendo. É de graça. Nós temos também a opção de Seja Membros, onde você pode assistir vídeos exclusivos que eu não posso falar diretamente aqui. São temas muito interessantes. Escolha o plano e venha ajudar no nosso canal. Bom, é isso. Que Deus te abençoe. Aguardo o seu comentário. Fique na paz, em nome de Jesus.